Esse é o maior problema de Solo Leveling. Você já parou pra pensar no que realmente faz uma história boa? Eu não tô falando de lutas épicas, poderes insanos ou vilões monstruosos. Claro, essas coisas ajudam, mas o que realmente cativa o público, o que faz o coração bater mais rápido e nos mantém grudados na tela, são os personagens. E quando eu digo personagens, eu não tô me referindo só ao visual ou à força deles, mas aquelas camadas complexas que tornam qualquer protagonista realmente inesquecível. Agora, e se eu te dissesse que a obra que você tanto ama, que conquistou uma legião de fãs, incluindo eu mesmo, tem um defeito gigantesco? O último episódio de Solo Leveling, aquele que trouxe um fim para a saga do Jinwoo fingindo ser fraco e se mantendo fora dos holofotes, fez uma coisa que não pode ser desfeita. Ele esfregou na nossa cara, de uma maneira quase que cruel, algo que era óbvio desde o começo, mas muita gente estava se recusando a enxergar. Solo Leveling precisa ter luta absurda e animação bonita o tempo inteiro, que são todas feitas para distrair o público do fato do Jinwoo ser um protagonista horrível. Todo episódio de Solo Leveling que é mais parado, tem menos combate, é insuportável. E eu só não dropo da obra porque eu sempre fico instigado quando aparece a possibilidade de ter uma lutinha maneira no episódio seguinte. Parece que a obra deixou de lado o que deveria ser o núcleo de qualquer grande história, o desenvolvimento psicológico do herói. E o que a gente tem é um personagem que, no fundo, é mais uma máquina de poder do que alguém com um mínimo de profundidade. E assim, eu também me empolguei com cada poder novo, cada evolução que ele passava. Mas e a personalidade dele? E os dilemas internos que um herói devia enfrentar? E as consequências reais das escolhas que ele faz? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Será que o Jinwoo realmente evoluiu ou ele só ficou mais forte? E se a resposta for não, ele não evoluiu, o que será que está faltando nessa obra que a gente gosta tanto? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem fazer parte do nosso dojo clandestino. Cara, vamos lá. O sangue Jinwoo é puro músculo, OPzice, Edizice e zero essência. Ele cresce em força, mas e o psicológico dele? Estagnado. O cara sobe de nível, mata monstro e acabou. Cadê as fraquezas, as crises, as escolhas difíceis? Ele não tem nada. Ele é só um robô overpower com o carisma de uma parede. E essa falta de alma fica ainda mais evidente quando você olha para a transição do seu antes e do seu depois. O primeiro Jinwoo é inseguro e determinado, e só isso também. E aí o novo Jinwoo é Ed misterioso e full disrespect, porque ele é muito forte. O cara só sabe chegar, descer o sarrafo e sair de cara fechada. É aquele clássico personagem que vive de frase de efeito e olhar de canto. A vibe dele é, eu sou sombrio e misterioso porque sim. A impressão é que construíram um pôster ambulante de personagem cool e esqueceram da alma dele. A impressão que eu tenho do Jinwoo às vezes é que ele é um personagem que foi projetado muito parecido com como foi projetada a Bella de Crepúsculo. Quando a Stephenie Meyer estava escrevendo Crepúsculo, ela quis fazer uma personagem que fosse tão vazia, tão sem personalidade, que qualquer garota adolescente pudesse se projetar nela. E fizeram isso com o protagonista de Solo Leveling, cara. Qualquer pessoa pode ser o Jinwoo, porque o Jinwoo não é ninguém. O Jinwoo não é um personagem. Um protagonista precisa ser mais do que músculos e poder infinito. Ele precisa ser alguém que a gente entende, alguém que a gente acompanhe. Não só pela força dele, mas pela história, pelos desafios dele, pelas derrotas que ensinam tanto quanto as vitórias. Se você olha pro Jinwoo do começo e o Jinwoo de agora, trocaram o personagem, não construíram ele. Por quê? Desenvolvimento de personagem é quando um personagem vai passando por dificuldades ao longo do tempo, vai crescendo através das provações que ele passa e as marcas dessa jornada acabam ficando visíveis, sejam cicatrizes, mudanças de postura, decisões difíceis que ele teve que tomar e agora ele lida com elas. A jornada do herói mesmo. Solo Leveling simplesmente pega o Jinwoo e transforma ele em outro personagem do nada, como se fosse uma troca de identidade. Ele começa o anime com um visual fraco e de repente vira um modelo de K-pop lutador de elite, mais forte do que qualquer outro personagem que apareceu até então. Ele cresce? Sim, mas cresce sem sofrer realmente as consequências das escolhas dele. A primeira temporada, por bem dizer, é só um arco de treinamento vazio, onde você não vê ele tendo problemas, você só vê ele ficando mais forte, até o ponto dele virar esse deus da guerra imbatível que ele vira. Ele segue sozinho, invadindo dungeons, derrotando monstros com uma facilidade impressionante, sem mais ninguém pra ajudá-lo. A cada episódio ele se torna mais forte, mais bonito, mais invencível. Ele praticamente se torna um deus. E o pior
ninguém se importa mais com a história. Eu lembro que eu não tava gostando da primeira temporada, eu tava achando ela muito chata, muito paradona, sabe? Só que aí sempre que tinha uma lutinha ou outra eu ficava animadinho. Eu só fui terminar a primeira temporada quando ela saiu toda dublada porque eu falei, cara, esse anime só dá pra ver lavando louça. E foi o que eu fiz. Até que chegou no último episódio, e aí, cara, o estúdio investiu muito na luta do Jin-Woo contra o Igris. E aí tornou tudo uma experiência visual brutal, com uma coreografia de luta espetacular. E aí realmente deu o peso daquele momento que precisava ser o Arise, né, o Ergon-se, e realmente me cativou ali. Mas por quê, sabe? Foi um hype tão vazio. A gente tem uma sucessão de batalhas épicas sem a profundidade necessária para que a gente se conecte emocionalmente com o Jin-Woo ou com os outros personagens da história. Não dá pra saber o que se passa na cabeça do Jin-Woo nunca. Por quê? Porque ele é complexo pra caramba? Não! Porque na cabeça dele não se passa nada. Ele tem um objetivo, que é curar a mãe dele. E ele tem um dever, que é cuidar da irmã dele. E nada disso importa 90% do tempo, cara. Os episódios se dividem entre episódios com lutas intensas que vão te fazer vibrar, e aí são os episódios que ele tá evoluindo, e outros episódios mostrando que ele evoluiu e os outros personagens falando: ai, Jin-Woo, que fortinho. Esse é outro ponto insuportável, cara. Se nem o protagonista tem personalidade, imagina os coadjuvantes. Pô, One Punch Man, apesar de seguir essa fórmula do protagonista imbatível, ainda consegue te fazer se importar um pouco com os outros personagens ao redor. O Saitama realmente é um cabeça de vento, mas os outros personagens sustentam um pouquinho no quesito personalidade. Na segunda temporada, a mesma fórmula continua. O Jin-Woo vai ficando mais forte, mais bonito, mais poderoso, enquanto os outros personagens continuam ali só pra olhar e comentar como ele é foda. Com o plus de que agora o harém do Jin-Woo começou a se formar. As mulheres estão loucas, apaixonadas por como esse idol de K-pop é forte. E aí a história? Luta atrás de luta. Desde o começo da temporada a gente tá tendo uma luta insana depois da outra. E acho que é por isso que essa temporada tá me empolgando muito mais que a última. O foco tá sendo total na ação e na habilidade nova do protagonista. E eu vou ser honesto, é divertido. Às vezes a gente precisa de uma diversão sem compromisso, sem pensar demais, cara. No fim das contas, Solo Leveling não é sobre a jornada do herói, não é sobre evolução, não é sobre dilemas, não é sobre crescimento emocional. É sobre assistir um personagem que já venceu antes da luta começar. É sobre um jogo onde só existe um jogador e o resto é NPC. Não é Solo Leveling porque, ele está upando sozinho, não, é porque só tem ele no mundo. E cara, tá tudo bem gostar disso. A animação é absurda, as lutas são empolgantes e a trilha sonora dá um peso épico para todas as batalhas. Mas se a gente olhar para além do espetáculo visual, a gente percebe a falta desse algo essencial. Honestamente, se o Jin-Woo morrer no próximo episódio, eu caguei, tá ligado? O personagem não me cativou e ele teve 2 temporadas pra fazer isso. Eu tô dizendo que Solo Leveling é uma bosta? Não. Eu tô pontuando um problema fatal na obra. Mas honestamente, eu gosto de ver essas lutinhas sem peso. O anime é basicamente um AMV com diálogos vazios. Dá pra passar o tempo. Mas e aí, fala pra mim, o que você tá achando? Você acha que Solo Leveling poderia ter sido mais? Ou você acha que o foco total na ação já é o suficiente pra tornar uma obra incrível? Eu tô vendo uma porrada de gente falando que Solo Leveling já é o anime favorito delas. Tipo, irmão, que isso, cara? Não tem como. Mas tudo bem, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. E claro, se você gostou dessa análise, já se inscreve no canal, deixa o like e vem fazer parte do nosso dojo clandestino. Se inscreve aí, na moral.